Nessa aula eu vou ensinar como é que você começa o projeto aí da sua cozinha. Nós vamos fazer toda a parte inferior aí de modulação. Então, o que acontece aqui logo no início é que você está com o ambiente todo fechado. E para você trabalhar aqui dentro dele fica ruim, tá? Então, uma técnica que você pode utilizar e um comando bem interessante é dar um clique com o botão direito em cima da parede. Logo na sequência, você vem nessa opção aqui chamada rebaixar. O que aconteceu? Ele vai rebaixar a parede, tá? E você vai conseguir trabalhar mais fácil. Quando você aciona o rebaixar, isso não significa que você excluiu a parede. Ela só está rebaixada. Se você der um clique aqui novamente, ela volta para a sua posição original, tá bom? Então eu vou rebaixar aqui essas três paredes, porque nós vamos trabalhar nessa parede aqui, tá bom? Então agora, ó, clique com o botão direito nessa parede, rebaixar, clique aqui na outra parede, rebaixar novamente e um clique nessa parede aqui, vamos em rebaixar novamente. Prontinho, só ficou aqui a parede que nós vamos trabalhar, tá bom? Agora nós vamos inserir aqui, começar a inserir os objetos, tá? E também os módulos aí para nós estarmos fazendo o projeto. Agora nós vamos vir aqui em cima na barrinha módulos e observa que quando você passa o cursor ela aparece. Quando você retira o cursor, a barra desaparece, tá? Isso porque ela não está fixa. Eu vou mostrar aqui para você, ó, passei em cima. Se você quiser deixar ela presa, é só você vir aqui nesse alfinete chamado Auto Hide, você dá um clique nele. E o que acontece? Agora quando eu tiro o cursor daqui de cima, observa que ela fica sempre fixa, tá? A barra não desaparece. Fica a teu critério a forma como você vai trabalhar, tá? E o que acontece? Às vezes os seus ícones estão muito pequenos aí aparecendo dos seus objetos e você não consegue visualizar muito bem o que você está trabalhando. Como é que você aumenta para visualizar melhor essas imagens aqui? Você vai vir aqui nessa divisória, tá? Observa bem aqui onde divide a área de trabalho com a barra de módulos. Para o cursor aqui em cima e observa que vai ficar uma setinha preta para cima e outra para baixo. Segura clicado e arrasta ela para baixo, tá bom? E observa que os ícones aumentaram todos, aí você consegue ter uma noção melhor do que você vai utilizar como objeto. Aqui na biblioteca de módulos, na barra de módulos, nós temos a primeira guia e dentro dessa guia, o que acontece? Você tem aqui todos os componentes de modulação, desde os módulos de móveis até os objetos e eletrodomésticos, tá? Objetos de decoração e eletrodomésticos. Então na guia principal aqui, se você der um clique na setinha para baixo, nesse canto aqui, você vai observar que vai aparecer uma lista com todos os fornecedores, todos os módulos que o Promob te oferece aí de biblioteca. Você vai observar que do item 3 aqui, né, até o item 10 é uma biblioteca padrão do Promob separada por ambiente, tá? Então você tem aqui, ó, cozinhas, dormitórios, banheiros, escritórios e salas. Essas guias aqui, você vai ter todos os móveis utilizados nestes ambientes. Depois aqui em acessórios, puxadores e a linha decore, você vai ter todos os objetos mais utilizados aí como decoração, como acessórios mesmo para estar complementando o seu projeto. Daqui do 11 em diante, nós temos os fornecedores, tá? Quem são os fornecedores e parceiros? São empresas igual a Electrolux, Tramontina, que eles disponibilizam em 3D o módulo já, tá? Pronto, tá? O modelo, o bloco pronto dos objetos das linhas que eles trabalham de produtos. Então vou fazer um exemplo bem prático aqui agora para você. Nós vamos vir aqui na Electrolux, tá? Então eu vou selecionar aqui Electrolux. E aqui na guia da Electrolux, na guia principal, nós vamos observar que abaixo dela ela se dividiu. Ela se dividiu em refrigeradores, purificadores de água, micro-ondas, que são os eletros e também aí os objetos que a Electrolux trabalha e ela forneceu o bloco aí para o Promob, tá? Para você estar inserindo no seu projeto e complementando o projeto no ambiente. O que vai acontecer? Aqui nós vamos escolher refrigeradores, tá bom? Se você precisar aí também de micro-ondas, lavadoras, secadoras, é só você vir clicando e pegar um modelo que melhor se adapta à sua necessidade. Eu vou selecionar aqui, ó, refrigeradores. E olha que interessante, dentro de refrigeradores, ele subdividiu aqui embaixo em refrigeradores de uma porta e refrigeradores de duas portas. E também o side by side,
que são os refrigeradores maior, a linha luxo aí da Electrolux. Aqui eu vou pegar a guia de 2 portas, tá bom? E eu vou arrastar esse refrigerador aqui, esse modelo, o DF50X, para o meu projeto. Como é que eu faço isso? Seguro clicado nele e arrasto ele para a parede que eu quero inserir ele, tá bom? Prontinho, ó, já inseri aí, tá bom? O refrigerador. Agora aqui eu movimento ele onde eu desejo que ele fica. Eu vou posicionar ele aqui do meu lado esquerdo, tá bom? E observa, eu tenho a parede aqui rebaixada, eu vou dar um clique nela. Ela voltou aqui para o lugar. Observa que ele está colado na parede. E como é que eu faço para separar ele? Simples, eu seguro clicado e arrasto. Agora você deve estar se perguntando, nossa, Caio, eu gostaria de movimentar com precisão, tá? Esse refrigerador. Como é que eu digito o valor que eu quero que ele fique afastado da parede? Bem simples, ó. Eu vou mostrar aqui para você. Eu vou pegar o refrigerador, estou com ele selecionado. Você observou que quando eu movimento o refrigerador, as cotas aqui nas laterais mudam. Ele aparece os valores aqui, ó, 111,83, 118,37. Então, com o refrigerador selecionado, eu vou vir aqui na ferramentas propriedades, tá bom? Eu vou dar um clique aqui e a função dela é muito parecida com a barra de módulos. Se você quiser que esse ferramentas propriedades fique travado, você precisa dar um clique em Auto Hide. Se você quiser deixar ele para ser acionado só quando você passar o cursor em cima, você não clica aqui no Auto Hide, tá? Para essa aula aqui eu vou deixar ele travado para eu conseguir explicar melhor para você. Ó, vou deixar o refrigerador selecionado e aqui em propriedades ele vai mostrar para nós a opção cotas, tá bom? O que nós fazemos aqui em cotas? Nós conseguimos fazer a modificação desses valores. Então olha que interessante, tá vendo aqui onde está marcando 111,83? Com ele selecionado eu vim aqui em propriedades, agora eu vou vir aqui em cotas e vou procurar o valor de 111,83. Onde está marcando 111,83, eu vou colocar o valor de 10 centímetros. E olha o que aconteceu. Ele vai ficar afastado aqui da parede 10 centímetros, tá bom? Deixando aí um espaço de 2,20 metros para trabalhar. Então é assim que nós movimentamos. Ah, Caio, se fosse um módulo, algum outro objeto, como que é uma forma de eu subir esse objeto? Tá vendo aqui em 69,5? Eu venho aqui e vou diminuir essa cota. Vou pôr, por exemplo, 59,5. O que vai acontecer? Quando eu mudei o valor, ele levantou aqui o refrigerador, deixando um espaço aqui embaixo de 10 centímetros, tá bom? Então eu venho aqui e altero, eu vou voltar aqui o valor para 0, assim ele cola lá no chão, que é o correto, tá bom? Então essa é uma forma de você movimentar os objetos com precisão aqui dentro. Agora, nós vamos inserir aqui um fogão. E eu quero mostrar para você uma diferença entre objetos da linha Decore e objetos de parceiros, de fornecedores. Tudo que é fornecido assim, por Electrolux, Bosch e outros fornecedores, você não consegue alterar a dimensão, largura, altura. Por quê? Ele é o padrão em escala 1:1, né? Aí do objeto. Então, essa geladeira aqui, ela é a representação fiel da Electrolux. Então, você não consegue alterar propriedades de fornecedores. Quando você precisa de objetos que você quer alterar as propriedades, você precisa pegar na linha Decore. Então, nós vamos voltar aqui na guia principal de módulos. Nós vamos vir aqui em Decore. O que é a guia Decore? Aqui você vai encontrar todos os objetos que você pode redimensionar, tá? Dentro do Promob no que se diz respeito à decoração, a eletrodomésticos. Ela é uma guia bem universal com vários elementos. Por exemplo, aqui você encontra portas, tá? Todos os tipos de porta, porta em arco, porta retangular, você encontra porta interna aqui dentro, você consegue portas externas com vitrô, então existe uma gama muito grande. Portão de garagem você encontra aqui pronto já para estar utilizando, tá? Você vai encontrar também janela, representação de ponto elétrico, hidráulico. Aqui dentro de cozinhas você vai encontrar vários objetos para cozinha, tá? Você vai encontrar desde pia, cuba, misturador e torneira, até depuradores. E esses depuradores, vários objetos aqui você encontra nos fornecedores. Porém, qual que é a diferença aqui
da linha Decore. Você consegue redimensionar, tá? Essa geladeira aqui eu não consigo alterar o tamanho dela. Se eu pegar um refrigerador aí, uma geladeira aqui da guia Decore, eu consigo alterar o tamanho. Vou puxar aqui uma para nós vermos. Um refrigerador, só para você ter uma ideia aí da diferença. Nós estamos em cozinhas. Agora eu vou vir aqui embaixo e pegar um refrigerador. Ó. A guia 10 refrigerador. Prontinho, nós estamos aqui nos refrigeradores da guia Decore. Eu vou arrastar esse refrigerador aqui. E olha que interessante o que acontece. Esse aqui, se eu tentar alterar o tamanho dele, eu não vou conseguir. Eu vou selecionar esse preto aqui, que é o que eu trouxe da linha Decore. Observa que ele está com largura, altura e profundidade. Tá? É aqui nessa guia Dimensões que nós alteramos o tamanho dos objetos. Como é que eu faço para alterar? Com ele selecionado, ele está aqui em escalar. Eu vou colocar sim, porque aí todas as medidas vão seguir padronizadas. Eu vou mudar a largura dele aqui, que está 69, para 80. E olha o que acontece, ela mudou de tamanho. Tá? Agora, se eu pegar esse aqui que é de um fornecedor, eu não consigo alterar o tamanho. Então, ó, ela está com 69, eu vou pôr escalar sim, eu vou pôr o valor dela para 80. E ela não mudou, observa que ela voltou para 69. Por quê? Porque ela é de um fornecedor. Então essa é uma dica, tá? Se você precisar mudar o tamanho de uma geladeira, de um fogão, você tem que pegar na guia Decore, você vai vir aqui em largura, altura, primeiro você põe escalar sim, aí você vem aqui e muda o parâmetro que você precisa. Por que é importante deixar escalar? Porque todas as medidas vão seguir uma proporção, tá? E o seu objeto aí não vai ficar com uma aparência muito fora do comum. Eu vou inserir aqui agora um fogão, tá? da guia Decore. Então, eu vou dar um cliquezinho aqui para baixo e vou vir aqui em fogões aqui, ó, guia 5. Vou pegar um fogão em inox, pegar um pequeno aqui, ó, arrastei ele para a parede e eu já inseri aí o fogão, tá bom? Então nós temos aqui, ó, um fogão e uma geladeira já inserido. Eu vou também dar um afastamento dele aqui da parede, não vou deixar ele coladinho, né? Então eu vou movimentar ele aqui, ó, tô com uma cota de 36,15. O que eu faço? Eu venho aqui e altero 36,15 para 10 com o fogão selecionado. Observa que aqui vai mudar para 10 centímetros. Dei um clique fora, olha lá, ficou com 10. Então sobrou aqui para nós trabalharmos um espaço entre os dois de 160,2, correto? E é aqui que nós vamos fazer a inserção da nossa modulação. Nós vamos criar aqui a pia, uma área de trabalho, tá? E também alguns módulos superiores aqui para nós fazermos o projeto. Agora aqui nesse espaço que sobrou para nós de 1,60 m, eu vou trabalhar, tá, a modulação. Nós vamos fazer aqui os armários inferiores, tá, a pia, e também já vou trabalhar os armários superiores aqui logo na sequência. Um detalhe bem importante aqui, eu vou fazer uma base para esse armário como se fosse alvenaria, tá? Depois nós vamos pôr o acabamento de piso aqui certinho e eu vou fazer ela como se fosse alvenaria. Então como é que eu desenho essa base? Eu vou utilizar uma ferramenta chamada geometria. Aqui em cima na barra de ferramentas nós temos a opção construir geometria retangular, tá? Se o seu não estiver aparecendo, você dá um clique aqui nessa setinha preta para baixo que ela vai aparecer aí o construir geometria retangular. Ainda assim, se você tiver com dificuldade de procurar aqui, você pode vir em editar, tá? Dá um clique em editar e logo na sequência você vem em geometria e aqui você vai ter a opção construir geometria retangular. Eu vou acionar ela aqui e observa que o cursor do meu mouse já mudou. O cursor ele ficou em formato de cruz e aparece uma geometria ali toda adimensional junto ao cursor. Agora eu dou um clique com o botão direito do mouse aqui no piso e dando um clique com o botão direito do mouse aqui, o que eu vou fazer? Eu selecionei o piso, tá? Eu estou falando para o Promob que eu vou desenhar em cima do piso essa geometria. Então, após dar o clique com o botão direito do mouse no piso, eu vou dar um clique com o botão esquerdo e mexer o cursor do mouse. Observa que ele já começou a desenhar ali, ó, um retângulo verde, tá bom? Eu vou pegar esse retângulo aqui, deixar ele uma forma qualquer e vou dar outro clique com o botão esquerdo. Nisso, o que aconteceu? O Promob ele já construiu uma geometria retangular aí, tá? E agora eu vou configurar ela para que ela fique nas dimensões que eu quero. Como é que eu faço isso?
eu vou selecionar essa geometria aqui retangular que eu criei. E agora, olha que interessante uma opção que ele dá para nós. Você pode vir aqui ó, em cotas e fazer a movimentação dela, tá? Igual nós fizemos com os módulos, posicionar. E você pode também vir aqui em dimensões, nós temos largura, altura e profundidade. Então nós vamos trabalhar esses valores aqui. Eu vou colocar aqui na largura dela uma largura de 45 centímetros, tá bom? E vou dar um clique aqui para ir em altura. Observa que ela já mudou de dimensão, ela está com 45 centímetros. E aqui nós temos uma altura de 15, tá? Eu vou deixar ela com 10. E aqui a profundidade está com 93. A profundidade seria esse comprimento dela aqui, tá? Eu vou deixar ela com 150, que é 1,5 m. Agora eu vou arrastar ela aqui, ó, e vou deixar ela coladinha na parede. Observa o que aconteceu aqui. Nós temos aqui 10 centímetros de um lado e ela está totalmente colada na geladeira. Isso não é muito bom, tá? É bom ter uma folga de ambos os lados aí para você estar trabalhando. Eu vou dar um clique com o botão nela, direito nela, e eu vou vir nessa opção aqui, ó, centralizar em Y. Olha o que aconteceu. Ela se dividiu automaticamente o espaço aqui, que estava 10 centímetros assim, ó, de um lado só. Quando eu clico em centralizar em Y, ela vai automaticamente dividir os espaços sozinho, tá bom? Outro detalhe interessante aqui, que é importante, é legal você saber, é que se eu selecionar centralizar em X, ela vai ficar centralizada aqui no meio do ambiente, tá bom? Então é uma forma de você, quando você quer dividir os objetos, essa forma é bem legal para você estar trabalhando com simetria, tá bom? Para você estar posicionando, na verdade, eles com simetria. Bom, agora que nós já fizemos aqui o rodapé, eu vou inserir a modulação na base inferior. Agora eu vou mostrar para você como é que você insere os módulos inferiores aqui, que é o balcão e o gaveteiro, tá bom? Nós vamos vir aqui em cima, na guia principal, onde nós temos os ambientes, cozinhas, dormitórios, banheiros, nós vamos selecionar cozinhas, tá bom? Então dá um clique aqui em cozinhas, você pode clicar ou em cima da guia diretamente, ou vem aqui na setinha para baixo e seleciona cozinhas, tá bom? Aqui ele vai subdividir para nós os componentes da cozinha, tá? Ele tem aqui os armários inferiores, despenseiros, armários superiores. Nesse momento nós vamos trabalhar com os inferiores e você vai observar que inferiores ele subdivide novamente em cantos, então você tem todos os módulos de cantos aqui. Você tem balcões, né, os mais diversos tipos de balcões para estar trabalhando. E você tem também aqui, ó, gaveteiros. Como é que você faz esse trabalho aí com os gaveteiros? Nós vamos pegar um gaveteiro aqui. Eu vou selecionar esse de 4 gavetas. E você vai selecionar o modelo que você deseja e arrastar, tá, aqui para a parede. Observa quando você arrasta para a parede, ele já aparece, tá bom? Eu vou posicionar ele em cima aqui da base. E observa que ele apareceu aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou digitar, dimensionar ele da altura que eu preciso, tá? Da largura que eu quero. E como é que eu faço isso? Observa que com ele selecionado, aqui na barra de propriedades, nós temos dimensões, tá bom? Aqui em dimensões, eu vou colocar um valor para ele em largura de 50. Então observa que essa largura dele aqui vai aumentar para 50 centímetros. Feito isso, ó, ele já aumentou para 50. A altura, essa altura dele é a altura da base dele até em cima, então ele está com 70 centímetros, tá bom? Como eu já tenho 10 aqui, eu vou aumentar só mais 5 centímetros nele, tá bom? Eu vou deixar ele com 75. Então eu vou colocar aqui o valor de 75 centímetros e ele vai ficar um pouquinho maior. Pois eu já tenho aqui 10 do rodapé, então já ajuda a dar uma altura boa aqui para o nosso trabalho. E nós temos a profundidade de 55, tá bom? O que é essa profundidade de 55? Essa eu vou deixar nesse valor, porque ela está no valor bom. Essa profundidade dele aqui, tá? Que vem do fundo até a frente das gavetas. Eu vou mudar o valor só para você ter uma ideia. Eu vou deixar com 70, olha como é que ele muda. Já mudou, tá vendo? Mas o valor final mesmo aqui eu vou deixar 55, que está um tamanho bom para trabalhar. E agora eu tenho que posicionar ele aqui faceando, tá? Então você pode ou vir pelas cotas, que às vezes vai dar um pouco de trabalho, dependendo do que você for fazer, ou você pode simplesmente pegar e arrastar ele até ele chegar aqui no final faceando
com o nosso rodapé, tá bom? Agora eu vou inserir o balcão nesse nosso espaço que sobrou aqui, né, de 1 metro. E como é que eu vou fazer isso? Novamente aqui, ó, vamos selecionar cozinhas. Com a cozinha selecionada, eu vou vir aqui em inferiores, tá? Selecionei inferiores aqui na subguia. E agora, em vez de gaveteiros aqui, ó, nós vamos selecionar balcões. E aqui em balcões nós temos várias opções, tá? Você tem aqui balcão com lixeira. Para você abrir as portas, tá? De qualquer modo, então nós temos aqui os gaveteiros, nós temos o balcão. Vem aqui em aberturas, dá um clique em aberturas e movimenta o objeto rosa que vai aparecer aqui, tá bom? E você vai conseguir fazer a abertura aí das suas portas. Aí você consegue ver o que tem dentro, tá? Nesse caso aí nós tínhamos uma lixeira. Então é assim que você faz para abrir porta. Vou mostrar aqui nas gavetas. Vou selecionar aqui a gaveta, tá? Eu quero abrir as gavetas para ter uma noção de como é que elas vão ficar abertas, simular a abertura delas. Dá um clique aqui em cima em aberturas e puxa aqui, ó, a simbologia da gaveta. Se você clicar aqui, elas abrem todas juntas. E se você quiser abrir elas de forma em cascata, é só vir aqui nesse ícone, dar um clique aqui em abrir em cascata e elas vão abrir também, tá? Aí você consegue simular a abertura. Aqui no nosso balcão, eu te mostrei a lixeira, tá? Mas tem diversas outras opções. Eu vou inserir aqui duas portas de 80 centímetros. Eu arrastei ele já aqui para o Promob, tá? Eu vou agora com ele aqui no alto da parede mesmo, ó. Ele está com 80 centímetros. Eu vou mudar as propriedades dele, ó. Então estava em aberturas aqui. Eu vou vir aqui em propriedades. Eu dei um clique aqui em propriedades, eu vou mudar a largura dele para 100, tá? Que é 1 metro, 100 centímetros. A altura dele eu vou deixar na mesma altura do gaveteiro, que é 75. E a profundidade já está ok, 55. Então agora eu vou arrastar ele aqui. E prontinho, ó. Nós temos aí a parte inferior toda montadinha já. O gaveteiro, o balcão, o rodapé está aqui embaixo. Depois eu vou mostrar como é que nós vamos inserir um piso nele. E a nossa parte inferior já está ficando quase pronta. Agora eu vou ensinar como é que você faz a pedraria, tá? Como é que você faz aqui a pedra, o tampo, como é que você insere um espelho aqui de acabamento, como é que você faz o engrosso dela também. Então, nós vamos nos ver aí na próxima aula, que essa aqui já está ficando muito comprida e eu vou dividir ela em mais 1 ou 2 aulas aí, para ficar bem bacana para nós finalizarmos esse projeto.